Olá, pessoal. Dando continuidade aí. Agora vamos para a quarta parte da aula em que a gente vai falar um pouco sobre geração de organismos transgênicos aí com particular enfoque aí, nos artrópodes, né? A transgenia, os transposases, etc. E também um pouquinho de superexpressão, um pouco dos modelos que a gente estuda no laboratório, tá? Essa é a quarta parte. A quinta parte será de métodos de edição gênica de Cas9 e CRISPR, tá? Cas9 e CRISPR. Como vocês sabem, né, aqui dentro de um contexto, num laboratório, a gente trabalha com toda essa parte de biologia evolutiva do desenvolvimento. A gente tem como grande modelo aí a Drosophila melanogaster, dentre todos os artrópodes, e quando a gente, na verdade, coloca, né? A gente analisa o desenvolvimento dos insetos, a gente está muitas vezes, né, olhando os embriões, até as fases pós-embrionárias, a gente está olhando aspectos que são divergentes, né, que divergem entre esses grupos e conservados. E dentre esses aspectos, para você estudar esses aspectos, muitas vezes você tem que modificar o genoma desses organismos, né? A gente até agora veio falando, por exemplo, de RNA de interferência, que é um método só de mudança transiente, na verdade, você não muda o genoma, mas você se altera os padrões de expressão gênica, mas teoricamente o genoma do inseto ele permanece idêntico. Então, até agora, tudo que a gente viu, localização de transcritos, RNA de interferência, não existe a modificação do genoma do indivíduo, correto? Então, aquilo que a gente vai estar verificando agora? Agora a gente vai estar realmente entrando na parte que a gente chama de transgênese, tá? E dentre fora, vamos dizer assim, aquilo que os autores, né, no passado descreviam, né, muitas vezes como mutações, né, espontâneas que surgiam, né, em laboratórios de genética, particularmente genética de Drosophila, muitas vezes eles observavam que isso era mediado por alguns elementos dos genomas que a gente chama de transposons, né? A gente tem aqui os transposons de DNA, elementos do genoma que não silenciados, né? Uma vez que eles são ativos, né? Aqui a gente viu uma transposase, né? Com essas duas regiões aqui de repetição, né? São sequências de reconhecimento da transposase. Então, muitas vezes a modificação, a mudança, né? O pulo dessas sequências pelo genoma pode acarretar em mudanças de fenótipo. Então, isso é algo que acontece na natureza e que os pesquisadores nos últimos anos têm trazido essas modificações para o laboratório, principalmente nos últimos anos. Então, a gente vai ver aqui que tem exemplos de vários vetores de transformação, que a gente diz de transformação, que são vetores de transformação de DNA, e no laboratório o que a gente fez, os pesquisadores em geral têm feito, é que você coloca essa enzima, essa transposase, que ela tem essa possibilidade de, ao encontrar sequências entre essas repetições aqui, entre esses sítios que eles reconhecem, ela consegue colocar aquilo que a gente diz que é um transgênio, que é uma sequência que normalmente não tem, ou uma sequência que tem alguma coisa parecida, etc., um determinado local do genoma. Então, no genoma de um organismo, em geral, você vai ter em vários locais desse genoma alguns desses sítios que a gente chama de sítios de inserção desses elementos transponíveis. Então, isso tem sido utilizado em aplicações biotecnológicas, aí são alguns dos transposons que eram há 15 anos atrás já reconhecidos, tanto em mosquitos, como manduca, como peixes, quase todos, em galinhas, quase todos os organismos a gente tem alguns desses transposons ativos ou inativos, tá? Dentro dos seus genomas. Muitas vezes a gente consegue detectar esses transposons já inativos dentro do genoma, e aqui são algumas dessas famílias que já se modificaram, né, genomas de vários e vários organismos. E é isso que a gente vai estar conversando um pouco com você. Um dos mais famosos, esse aqui, transposão da família do piggyback, né, tem sido utilizado, mas você tem várias outras famílias de transposões que foram descritas e continuam sendo descritas quanto mais genomas a gente vai sequenciando. Para você fazer o método de transformação, o que você tem que fazer? Você tem que conseguir colocar
esse DNA contendo a transposase, né, como eu falei para vocês, e o teu transgene, né, voltando aqui 2 slides só para ficar mais claro, né, você tem que ter o seu transcrito, a sua construção com o seu plasmídio, que a gente chama de plasmídio helper, né, uma sequência helper, que vai ter uma sequência regulatória que vai transcrever, vai ajudar a transcrever essa transposase, que aqui está, e essa transposase ela vai colocar, né, a sequência que fica entre esses elementos flanqueando que são transgênicos. E você pode fazer isso, você pode injetar células, etc., mas para você fazer com que esse DNA ele seja integrado ao genoma da próxima geração, você tem que fazer a injeção nas chamadas células germinativas, que são as únicas que passam para a próxima geração. Em camundongos, você injeta isso, né, ou você faz transfecções, né, que são outros métodos, em células stem cells, né, em células tronco, e em insetos a gente injeta cada um dos ovos isso aqui é o embrião de drosófila, na região mais posterior, aonde vão se encontrar as futuras células germinativas. Então, nessas células germinativas é que vai acontecer a integração daquele DNA dentro do genoma do inseto. Isso foi feito, né? Isso tem sido feito, e para que esse processo, né, seja eficiente, você precisa ter algo que você não precise olhar em todo o organismo, né? Não precisa fazer sequenciamento, né, de todos os mosquitos ou moscas, aquilo que você estiver fazendo transformação. Então, para isso, você tem que ter os chamados marcadores de transformação, que são baseados e muitas vezes já em conhecimentos bastante antigos, inclusive conhecimentos de genética, né, de mutantes, eles são muitas vezes utilizados como marcadores fenotípicos, né, na manutenção de mutantes, principalmente de drosófila, como no caso do gene, o próprio gene White, né, aqui sendo demonstrado, aqui para Aedes aegypti, né, então você vai ter um mutante, né, que ele não tem, ele passa a ter esse olho branco porque ele tem uma mutação naquele gene que a gente chama do chamado gene White. Então, só que o que acontece é que normalmente você acaba, né, ao fazer esse tipo de experimento, né, você poderia ter, né, um gene que ele é espécie específico, e isso acaba, você vai ter que sempre ficar procurando mutações, né, em cada organismo, né, o que dá um certo trabalho. Então, uma alternativa, né, descoberta, né, e que foi tentada durante muitos anos, é você tentar ver um gene que seja expresso em todos os organismos, né, mais ou menos na mesma região entre esses organismos. Então, aí surge, né, e aí não é só um gene, né, na verdade seria um gene repórter, né, um gene repórter que você pudesse fazer com que ele seja transcrito em todos os organismos e que fosse transcrito numa região, sempre mais ou menos na mesma região do corpo. E para isso, né, então foi isolado, né, a partir desse jellyfish aí, desse quinidário, a Aquaora victoria, né, essa proteína fluorescente verde que você consegue observar, né, a partir de fluorescência no mar, né, isso que dá fluorescência nessa água viva. Hoje em dia a gente tem uma quantidade imensa de proteínas fluorescentes, né, verdes, amarelas, azuis, tudo quanto é tipo, né, dependendo do tipo de sequência que você tem, você vai ter um reconhecimento diferente, né? Os pockets onde fica a fluorescência vão ser diferentes. E então você tem hoje em dia essa possibilidade de utilizar essas proteínas fluorescentes verdes, como chamados genes repórteres, e a única coisa que você precisaria, né, o que você precisa é que essa sequência regulatória que fica na frente desse gene repórter, ela fosse capaz de dirigir a expressão, ou seja, trazer a RNA polimerase somente em algumas células do corpo e não em todas as células do corpo, tá? Então, essas sequências regulatórias que eu vou ver um pouquinho mais em detalhe na conversa com o Lupes, mas a gente precisaria, né, que fosse um promotor que fosse forte, específico e universal. E aí é que vem a ideia, né, de alguns pesquisadores de utilizar o promotor do gene PAC6, que é um fator que ele é importante para a formação de olho, né? Em vários e vários metazoários, em animais, aqui só um exemplo para vocês, você consegue induzir a formação de olhos ectópicos em diversas regiões da mosca. Se você expressar o PAC6 nas pernas, em várias regiões, você consegue induzir um olho, né, a formação de um olho, não
um olho normal, mas um olho ectópico. Então, ele é conservado em quase todos os animais. Então, a ideia foi utilizar as sequências regulatórias que dirigem a expressão desse PAX6 no olho para como um regulador master, né, do desenvolvimento e agora como uma ferramenta biotecnológica. E para isso foi se desenvolvido, né, esses promotores, né, que funcionam em várias e várias espécies, que contêm esses binding sites, né, esses sítios de ligação do PAX6, e quase todas as espécies vão ter o PAX6 expresso no olho. Então, quando você tiver o PAX6 aqui grudado no olho, você vai ter a fluorescência acesa no olho, tá? Então, esse é o chamado marcador universal, que muitas vezes os vetores piggyback a gente chama de 3 vezes P3 EGFP. Aqui um olho de uma drosófila também, então, com esse fluorescente verde. Aqui em besouros, vocês veem aqui um indivíduo, quando ele tem 2 cópias de 3P3, né, que ele é um homozigoto, olho bem brilhante. Aqui um com uma cópia, e aqui um indivíduo white type, tipo selvagem, que não tem essa inserção no genoma. Então, dessa forma, você pode selecionar os transgênicos que contêm aquele transgênico, aquela sequência de DNA que está associada, né, que está próxima, né, nesse sítio de inserção desse 3 vezes P3 EGFP, tá? Como que a gente faz isso? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, um plasmídio que a gente chama de um plasmídio helper, né? Um plasmídio auxiliador com a sequência da transposase. Então, aqui a gente teria, né, algo para colocar realmente aquela transposase sendo ativa, enquanto ela ainda estiver por ali, e essa transposase vai pegar tudo que tiver entre esses sítios aqui do lado, aonde você tem o teu transgênio, o teu marcador, como eu falei para vocês, a EGFP, com esses 3 sítios de P3, e você vai injetar, fazer uma microinjeção na região posterior do ovo. Essa injeção na região posterior, algumas das células germinativas, não todas vão integrar, né, vão capturar essa região aqui para o seu genoma, integrá-la no genoma, e aqui tem que ser claro que pode ser mais de uma inserção, pode ser 2, pode ser 3, pode ser... E é em regiões aleatórias do genoma, então nem todas, né, vão realmente funcionar. E aí aquela fêmea ou macho, né, que você vai ter, né, ela, ao cruzar com um indivíduo, né, que não... com um indivíduo selvagem, você vai ter uma porcentagem deles pode vir a ter na próxima geração, né, caso tenha tido essa integração, pode ter um olho que vai ter uma fluorescência verde, significando que você conseguiu ter inserção no genoma daquele teu transgênico. E a partir daí você começa a fazer, né, começa a investigar aonde foi aquela inserção e que linhagem transgênica que você vai ter, que no caso, você muitas vezes pode fazer até mais de uma, e a partir dessa abordagem você pode entender, né, a função de vários e vários genes, você pode fazer vários e vários tipos de construção, né, inclusive com sequências regulatórias aqui, né, com genes reportas, para entender o papel de sequências regulatórias, que é o que o Lucas vai estar falando um pouco depois, ou mesmo colocando sequências de codificantes de genes que codificam proteínas, tá? Dessa forma, você pode fazer esse tipo de transgênese tanto em drosófila, como eu falei, pseudobscura, serratites, outros dípteras, a própria musca doméstica, né? A gente vê bem aqui também na musca como funciona, aqui um indivíduo também com 2 cópias, uma cópia indivíduo tipo selvagem. Em Aedes aegypti, como também acaba que algumas vezes você tem também no sistema nervoso essa marcação dessa linhagem Aedes 3T3, o vetor da dengue. Anófeles, né, que é o vetor da malária, também a gente consegue. Nem sempre o sistema opera perfeitamente, pode ser que o PAX3 ou PAX6 dessa espécie não grude tão bem em todas as omatides, em toda a região do olho, tá? Então, isso é uma possibilidade. E a gente pode também observar, como nesse caso aqui no embrião de besouro, né, foi feita aqui uma linhagem transgênica em que a molécula de GFP, de EGFP, ela foi fusionada também a uma região em que, de uma proteína, né, ela tem um elemento, né, que toda GFP ela vai para o núcleo, né, um Nuclear Localization Signal, né, esse aqui é um embrião de tribólio, então todo o núcleo, né, vai ter
essa proteína, né, essa EGFP, com um promotor muito forte, um promotor que está expresso em todas as células do embrião e com uma sequência de localização nuclear. Então, o que vocês vão ver nesses filmes aqui, que eu tenho tipo selvagem, cada bolinha dessa daqui é um núcleo de uma célula, e esse aqui é um indivíduo. Então, uma linhagem estável, né, que eu tenho uma inserção, né, com GFP, e aqui embaixo um indivíduo que essa mesma linhagem que ela tem GFP nuclear, ela foi submetida, a mãe dela foi injetada o RNA de interferência. Então, aqui vocês vão ver um filme em que a morfogênese, a migração das células é acompanhada, né, em tempo real, uma foto a cada poucos minutos, vocês vão ver passando aqui, e a gente, no microscópio confocal, a gente pode acompanhar o que acontece no tipo selvagem e o que acontece no indivíduo cuja mãe diminuiu a expressão desse gene folded gastrulation. Então, aqui vocês estão vendo o processo de formação desse blastoderma, aqui o embrião, aqui a região anterior, aqui o FOG-RNAi, a gente não vê tantas diferenças nesse momento. Agora, algum tempo depois, a gente já vê que, enquanto o indivíduo selvagem, a migração das células extraembrionárias ela acontece, vai cobrir esse embrião, nesse indivíduo que é FOG-RNAi, essa migração dessas células extraembrionárias ela não acontece, ou ela demora muito mais, tá? Então, esse fechamento das células da serosa não acontece, como vocês vão ver, né? Olha a diferença, enquanto um embrião está alongando, aqui nesse caso a região posterior ainda fica, demora muito mais. Então, no final desse filme, vocês vão ver que enquanto, isso eu consigo parar aí no final, enquanto no caso do tipo selvagem, o embrião é completamente recoberto, né, vou colocar aqui, quando o embrião está completamente, o tipo selvagem completamente recoberto pelas células aqui extraembrionárias. No RNAi, a gente tem uma não migração dessas células extraembrionárias e o embrião acaba formando essa região posterior bastante pronunciada e as células extraembrionárias não cobrem o embrião propriamente dito. Então, isso é um processo que você pode agora acompanhar em tempo real e ver realmente a migração celular, né, agora com muito mais detalhe. Você pode entender qual célula que se mexe, qual célula que não se mexe, não mais trabalhar só com material fixado, tá? Então, isso foi permitido por quê? Porque você agora conseguiu fazer uma inserção no genoma de um inseto, né? Essa inserção, novamente, ela é aleatória, tá? E essa inserção, ela permitiu com que a gente consiga agora ter um gene repórter em que toda a proteína desse gene repórter, que é proteína, grande parte dela, ela vá para o núcleo, porque essa proteína agora ela tem o Nuclear Localization Signal que manda esse gene repórter para o núcleo. E aí, essa linhagem, ela não tem nenhuma diferença, né, em termos de fitness já reportada, né, ela vive bem, ela só tem um gene, ela só tem um ovo, que é um ovo fluorescente, né, esse promotor, as células delas são fluorescentes, né, verdes, e é isso, então, que a gente que você pode utilizar no laboratório, tá? Uma outra, e esse tipo de técnica, principalmente de colocar genes repórteres e fazer transgenia, ela não está estabelecida em vários organismos. Esse aqui, por exemplo, é a aranha Parasteatoda tepidariorum, que até hoje não se foi estabelecida nenhuma linhagem transgênica, mas ela possui uma vantagem, isso que eu vou estar explicando, mostrando um pouquinho para vocês, que é que os ovos deles, o ovo dessa aranha, eles são bastante acessíveis e a gente pode fazer, inclusive, superexpressão, aumento de expressão, diminuição por RNAi, tá? E é isso que eu vou estar mostrando para vocês por que essa aranha é importante. Aqui só um slide mostrando para vocês que essa aranha, ela tem para quem está habituado a embriões de inseto, você tem uma característica totalmente diferente de embriões de insetos, que é um quelicerado, né? Não é um inseto, né, um artrópodo subfilo quelicerado, em que você tem a formação também da região anterior, da cabeça, da região posterior, mas no início esse ovo aqui ele tem aquilo que a gente chama de simetria totalmente radial. No final da embriogênese você tem a região anterior, né, com cabeça, quelícera, pé de pálpebra, região que a gente chama de toda a região aqui anterior a gente chama de prosoma, né? Nos insetos, aquilo que a gente chama de tórax, é o prosoma, e a região posterior é o opistossoma, onde vai vir realmente o abdômen, né? Que seria o correspondente ao abdômen da aranha, que a gente chama de opistossoma. Então, toda essa região em azul e vermelho, ela é oriunda no início da embriogênese daquela região anterior,
e a região posterior aqui em verde no opistosoma, tá? A gente consegue muito bem trabalhar com essa aranha e fazer transplantes de células, transplantes de grupos de células, como já foi reportado em 1991, tanto para aranhas quanto para horseshoe crabs, né, que são também aquelas espécies também de crustáceos com uma morfologia bem antiga, que vocês já devem ter visto em filme, né, que são muito bem definidos, que eles também conseguem, que eles também conseguem passar, né, de uma geração para outra. Você já, ele já tem milhões e milhões e milhões, mais de centenas de milhões de anos, e eles demonstram, né, como que eles demonstram também essa população de células, que a gente chama de população de células de cúmulos, que você consegue fazer um transplante de células, retirar essas células do cúmulos e colocar num outro embrião. E tanto em aranhas, que já foi demonstrado em alguns artigos recentes, quanto em organismos, em outros quelicerados, que demonstram esse cúmulos, né, essas células do cúmulos, você acaba gerando, ao invés de um único organismo dentro de um ovo, você consegue gerar mais de um organismo por causa dessa ou reversão dessas estruturas aqui, no caso de contendo essas células têm um papel que a gente, em biologia do desenvolvimento, diz que é um papel de organizador. Elas conseguem organizar os tecidos em volta e você consegue formar, ao invés de um único indivíduo dentro de um ovo, você consegue induzir a formação de 2 indivíduos, né? Mostrando que esse sistema aqui, essas células conseguem induzir, conseguem se autorregular, formando 2 indivíduos, onde, teoricamente, só deveríamos ter um ovo. Mas por que eu estou falando isso tudo, né? É porque você, né, saiu há alguns anos atrás um artigo do grupo que eu trabalhei durante uns anos, o grupo do professor Siegfried Roth, em que essa aranha foi estabelecida como excelente modelo, porque você pode, né, se utilizar dela tanto para fazer aquela RNA de interferência, esse aqui é um fator de transcrição importante descrito por esse artigo chamado ETS, quanto esse outro fator de transcrição aqui da via de Hedgehog, que é uma via também importante. Você pode comparar o desenvolvimento tanto de indivíduos controles, cada bolinha dessa é uma célula, isso aqui não tem nenhum tratamento adicional, só foi colocado numa lupa, você consegue identificar cada uma dessas células no tipo selvagem. Aqui, nesse indivíduo aqui que teve o RNAi para esse ETS, vocês vão ver que existem problemas, né, no processo. Vou voltar aqui. Principais problemas a gente nota nessas células que estão aqui, né, próximo dessas células do cúmulo, em que, enquanto no controle elas vão se manter unidas, essas células vão começar a se dispersar. É isso que vocês vão ver, essas células aqui, elas vão começar a se separar, e isso vai fazer com que o embrião fique totalmente desorganizado e ele perca toda a orientação do eixo dorso-ventral que ele demonstrava anteriormente. Você pode fazer isso, e esse ovo é tão bom de trabalhar, esse ovo de aranha, que você consegue, inclusive, fazer injeções em estágios quando a gente tem poucas células. Então, aqui que a gente está vendo uma injeção que foi feita em indivíduos quando a gente não tinha tantas células, com novamente uma GFP, com aquela localização nuclear. Então, essas células que estão aqui em verdinho são células que algum tempo antes foi feita essa injeção. Elas têm esse GFP, isso aqui é um embrião selvagem, no estágio 3, de aranha, que significa um embrião ainda cedo, e aqui um embrião que também teve essa injeção de GFP, mas era um embrião que era RNAi, ou seja, na verdade, desculpa, era um embrião que nesse caso aqui, era um embrião que ele tinha uma superexpressão, ele estava com esse, quando você expressa esse ETS4, você coloca mais desse ST4. Então, a gente viu RNAi e agora a gente está vendo aqui uma superexpressão. O que acontece nesse caso? Acho que vocês vão poder comparar bem. Aqui está um embrião selvagem, essas células permanecem umas muito próximas umas das outras. Agora, nesse caso aqui, a gente vê um embrião que as células vão, né, se dispersar. Então, quando você também superexpressa, olha como essas células elas perdem um pouco, né, aquela homogeneidade que você viu aqui. Cada uma vai parar para um lugar, então demonstrando que esse fator de transcrição, a correta quantidade desse fator de transcrição,
mesmo que eu coloque mais ou coloque menos, eu acabo perdendo a identidade dessas células aqui, elas passam a se dispersar de forma aleatória. Então, a gente tem desde a perda de função com o RNA e o aumento da expressão, levando também a esse tipo de fenótipo que as células perdem a sua orientação, ok? Então, esse era o que eu queria falar nessa quarta parte. A gente já vai falar lá dos métodos de edição genômica. Só dizendo para vocês que, até agora, só uma pequena revisão, até a gente consegue identificar um gene, a gente consegue localizar a expressão dele, a gente consegue diminuir a expressão dele por RNA de interferência e a gente pode modificar o genoma, né? Tanto colocando um gene, né, a partir de uma transgenia, e isso aí eu devo colocar para vocês que até agora, tudo que a gente veio tratando, a gente vem falando de método de... Não é um método de edição genômica, a gente só está colocando um pedaço de DNA para dentro do genoma, mas a forma, o local em que aquele genoma vai receber aquele pedaço de DNA não é definido. Então, essa que é a grande diferença. Com o avanço da transgenia, que a gente vai ver, na verdade, com os métodos de edição gênica, é que agora a gente pode determinar exatamente aonde um DNA vai entrar no genoma. Enquanto até aqui, o que a gente veio falando, principalmente com essas transposases, é que esses sítios de inserção, eles obedecem ao quê? Aquelas sequências que eu coloquei para vocês, que são as sequências guia, né? As sequências, não guia mais para Cas9 e CRISPR, né? As sequências que a transposase acaba reconhecendo ao longo do genoma. Então, essa inserção é aleatória, o que acaba gerando desvantagens quando você vai analisar uma função de um gene, porque, às vezes, um determinado transgênico pode cair numa região do genoma silenciada, outras em regiões abertas, então você tem que avaliar várias e várias linhagens nesse caso. Então, é por isso que esses métodos de edição genômica, e aqui tem vários métodos, né? O método Zinc-Finger e outros, né? Talent, eu não vou tratar, eu vou tratar mais do que mais ficou mesmo, que é o Cas9 e o CRISPR, são importantes para esse processo, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos então para a quinta parte da aula, ok?